Sentar. Aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Palavras fortes de nosso Senhor e que nos sacode o nosso ego, porque somos tão vaidosos, tão orgulhosos e queremos sempre o primeiro lugar, queremos sempre dar a última palavra, queremos sempre pincelar o nosso ego, né? E quanto mais nós nos exaltamos, maior será a nossa humilhação. Nós aqui somos uma comunidade de fiéis da Santa Igreja, uma comunidade diferente, né? Eu sou padre, vou completar 38 anos de sacerdócio e nunca tive uma paróquia e muito menos territorial. Eu sempre trabalhei, exerci o meu ministério com grupos de pessoas ligados à missa na forma tradicional, que são pessoas que vêm de diversos lugares. Esse é um costume que eu já tenho, de modo que não me é estranho terem pessoas de diversas cidades ou diversos territórios, diversos bairros. Isso me faz muito ter o cuidado, né, de preparar os fiéis para uma vida autenticamente católica, não que seria diferente se fosse um território, mas uma vida de muito compromisso, porque vocês fazem um grande esforço para estarem aqui. Alguns se levantam muito cedo, né? Alguns vêm de longe, né? Pegam estradas para estarem nessa missa. Isso mostra o grande interesse, o grande amor pela missa, pelo domingo, né? Alguns passam praticamente o domingo todo em torno desta vinda para cá. Essa é uma grande prova de fé e de amor ao nosso Senhor. Porém, eu gostaria de hoje dar algumas orientações para que não fiquemos só na missa no domingo, mas que haja realmente um grande compromisso de cada um de nós com a nossa própria fé e com a nossa própria vida cristã. Nisso São Paulo vai nos falar hoje, nesse grande hino que ele faz aos Efésios, que é rezado, que é lida hoje na Santa Missa, né? Mas lida também na Missa do Sagrado Coração de Jesus, e que São Paulo dá alguns conselhos para os Efésios, uma comunidade muito querida, onde ele ficou pelo menos 2 anos, chegou a montar uma pequena escola nos Efésios para orientar aquele povo, e que nos mostra agora como é que nós devemos viver como uma comunidade como a dos Efésios no meio dos pagãos. Nós somos um grupo dentro da igreja, somos católicos, uma comunidade de fé. Não somos melhores nem piores que ninguém, queremos só servir a nosso Senhor e pronto. Por isso nós não devemos nos julgar melhores, porque temos esta ou aquela característica. Mas vejamos o que é que São Paulo nos ensina aqui para a nossa reflexão e a nossa prática. Eu peguei então 3 frases dele, que mostram 3 aspectos da vida interior. E o primeiro, ele diz: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda sejais firmemente corroborados pela ação do Espírito no homem interior. Pela ação do Espírito no homem interior. O que é a vida interior? A vida exterior nós já sabemos. Andamos para todos os lados, trabalhamos, fazemos tantas coisas. Mas o que é a vida interior? A vida interior é a vida da presença de Deus em nós. É não só a consciência de que Deus está em nós,
mas que Deus quer agir em nós com a sua graça para nos transformar e nos unir cada vez mais a Ele. Vemos isso de modo simples e claro com Santa Teresa, lá no Castelo Interior, em que ela compara a nossa alma a um castelo de cristal que tem no centro Deus, e que temos que ir por várias moradas ou vários cômodos desse castelo para a comunhão mais plena, tanto quanto é possível a nós, em Deus e com Deus. Porém, há em nós uma luta muito grande, há em nós uma batalha. O homem velho que nós deixamos no batismo, ele continua aí. E é preciso que haja essa luta muito grande. Por isso nós recebemos do Espírito Santo o dom da fortaleza, que nos dá forças, não só para suportar essa luta, mas também para irmos de encontro ao inimigo e podermos, com a graça de Deus, podemos crescer, vencer e viver a vida de união com Deus. São Paulo fala da fortaleza do Espírito que o Senhor nos concede. E é claro que nós não podemos ter vida interior sem a graça de Deus. A vida interior não é um programa que eu vou fazer no papel e depois dizer, eu vou cumprir tudo isto. É claro que nós precisamos de um mínimo de organização na nossa vida, em termos de horários, em termos de propósitos, em termos de perspectivas, mas tudo isso tem sua importância se é com a graça de Deus. Daí a necessidade de nós sermos humildes e reconhecermos que sem essa graça nós não podemos nada. Vivemos, pois, uma grande luta interior. São Paulo diz, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Daí a necessidade da oração. Desta oração que vai nos unir a Deus. Oração que é um olhar de amor para Deus que nos ama. E quando eu falo em oração, vocês podem imaginar, bom, eu já rezei um rosário, rezo 2 rosários, ótimo. Mas não é só dessa oração que eu falo. A oração como um ato de amor, como um ato de encontro, de busca de encontro com um Deus que nos ama. A oração que vai partir lá de dentro de nós e que vai nos unir a Ele. E que pode, por exemplo, se resumir num suspiro de amor. Isso não se diz que não devam rezar as orações vocais, mas essas orações vocais vão ter muito mais valor se elas são iluminadas, se são transformadas e inspiradas exatamente nesta oração interior que cada um de nós deve ter. Uma oração que você pode fazer contemplando, por exemplo, a natureza, um pássaro que canta, uma flor, contemplando o amor de Deus que criou todas essas coisas porque nos ama, para nós, e para que nós vejamos das obras da natureza, vejamos aí sinais e pegadas desse amor infinito de Deus que fez tudo isso para nós. Ou diante de uma criança que sorri, ou até diante de um fato que nos chama a atenção, de um problema, de uma dificuldade, de uma queda, enfim, é preciso que nós transformemos a nossa vida em oração, no nosso trabalho, no nosso contato com as pessoas. Isso não significa que nós vamos ser nefelibatas, ou seja, habitantes das nuvens, não, pisando no chão, mas arraigados, como diz São Paulo, e fundados neste amor de Deus, de modo que a vida interior vai exigir de nós lutas. Claro, os inimigos da nossa alma estão atentos, seja o nosso próprio homem velho, que a todo momento volta ao passado e faz aquilo que você fazia,
Ou então o homem velho que diz: será que vale a pena você fazer tantos sacrifícios? Veja como tanta gente é feliz e vive sorrindo, vive às gargalhadas e vive bem, e você aí se sujeitando a tantos sacrifícios, a tantas penitências. Para que isto? É evidente que essa é uma tentação diabólica para destruir em você o homem interior que se formou, e como Deus quer. Daí a importância da oração. Mas essa oração, que é um diálogo com Deus, deve nos levar também a um diálogo entre nós. A ação do Espírito Santo, ela também diz respeito à nossa comunidade. Não somos cristãos isolados. Um dos meus objetivos pastorais, podemos dizer assim, nas comunidades onde eu atendo, e aqui não é diferente, é formar uma família. Não de pessoas isoladas, mas pessoas que se encontram, pessoas que conversam, que se apoiam, que se ajudam. E é difícil a convivência, é claro, porque nós somos falhos, mas é necessária. E é necessário esse encontro, é necessário esse diálogo, é necessário que haja realmente uma família, um espírito de família entre nós. E hoje os meios de comunicação nos facilitam de tal forma que possamos nos encontrar e dialogar para nos ajudarmos mutuamente na prática das virtudes. Não vamos nos reunir para fazer fofocas ou falar mal uns dos outros, não, mas vamos nos reunir para crescermos juntos na caridade, no amor de Deus. São Paulo nos coloca isso como um primeiro ponto de meditação. Mas vamos ao segundo. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Cristo habite pela fé. O que é a fé? A fé é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas? Sim, claro. Mas a fé é uma resposta nossa a Deus, que vem a nós e que se revela a nós pelo seu Filho. Por isso Cristo é o fundamento da nossa vida espiritual, é o fundamento da nossa vida interior. Nós podemos ter muitas devoções que nos fazem o bem, mas todas elas nos devem conduzir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da vida interior. Jesus é o rosto do homem transformado. Invertemos aí a frase. O homem transformado é o rosto de Cristo. Então, nosso fim, como cristãos, é reproduzirmos em nós o próprio Jesus. Jesus se fez homem para morrer na cruz por nós, sim, mas se fez homem também como um novo Adão, para formar uma nova humanidade dos resgatados pelo seu sangue. E esta nova humanidade não é só membro de seu corpo, mas em cada um de nós deve se configurar o próprio rosto de Jesus. Por isso nós devemos centralizar a nossa vida espiritual nele. Não como uma figura do passado, histórica, também, mas sobretudo Jesus presente em nós, e que age em nós, que fala em nós, que pensa em nós, que age em nós. Por isso nós temos que crescer nesse amor que se cresce no contato com Deus. Daí a importância de olharmos Jesus como o homem obediente, como o homem do sacrifício e como o homem do perdão. Até que ponto eu estou disposto a fazer sacrifícios por amor a Deus? Até que ponto eu estou disposto a perdoar
aquele que me ofende, a tirar do meu coração toda mágoa que me corrói, que me destrói no dia a dia. Como é que eu vou dizer que eu sou um outro Cristo se eu guardo mágoa, se eu vivo brigando com as pessoas, se eu não sei sofrer? Como eu vou dizer que sou o próprio Cristo, e cada um de nós o é pelo batismo, se eu não sou disposto a amar o meu irmão, se eu não estou disposto a renunciar, a sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro que precisa, se eu não estou disposto a me entregar totalmente a Deus? Então, Cristo habite pela fé em vossos corações, disse São Paulo, é habitar mesmo. Meu viver é Cristo, ele nos diz. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O que é que falta em nós para podermos também ter a vida em Cristo? O que é que temos que melhorar? Como temos que agir? O que é que está me atrapalhando nesta minha caminhada aqui na terra de ter a vida em Cristo? Será que isso é o meu orgulho? Cristo humilde. Será que a minha impureza? Cristo puro. Será que a minha vaidade? Não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, ele nos diz. Será que a minha ganância? O Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça? Será que a minha arrogância? Filho, tem confiança, teus pecados te são perdoados, disse Jesus. Será que a minha displicência ou o meu espírito de ser chicote do mundo? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. De modo que nós temos que, a cada dia, vivermos Jesus Cristo, não só espelharmos em nós a sua vida, como modelo que Ele é, mas que Ele viva realmente em nós, que as nossas ações sejam ações dEle. Isso é vida interior. Ah, padre, mas isso é impossível, eu não consigo. Você tem vocação para isso, e você tem a graça para isso. Basta dar o primeiro passo, e com humildade Nosso Senhor vai conduzir. Há um terceiro ponto nessa nossa reflexão de São Paulo: para que sejais capazes de compreender este amor que sobrepuja todo conhecimento. Falamos aqui do amor a Deus, mas gostaria também de falar nesse ponto do amor ao próximo. Do amor que vai se expressar no consumir-se para o bem do outro. No amor que se expressa na misericórdia. Você é misericordioso? Como é que você pode pedir a misericórdia de Deus se você não é misericordioso? Se você vê o outro sofrendo e não faz nada, se o outro caiu e você, ao invés de perdoar ou dar a mão, você pega o chicote para que ele continue lá embaixo, ainda chama outras pessoas para chicotearem também, isso não é misericórdia. Sejais capazes de compreender este amor que sobrepuja todo conhecimento, repito, São Paulo, nos leva também ao sentido da humildade. Qual é o meu lugar na igreja? Nós somos membros de um corpo, não somos passivos. Qual é o meu lugar na igreja? Jesus disse: procure seu lugar. Não procure os primeiros postos, mas procure o cantinho lá. E deixa que o dono da casa, que é o próprio Jesus, vai dizer: amigo, vem mais para cima.
Então, qual é a missão da igreja? Essa pergunta todos nós devemos nos fazer, porque somos membros de um corpo só. Qual é a minha missão? Eu não digo na igreja apenas de pedra, porque você pode ter a missão de chegar mais cedo e vou ajudar a limpar os bancos, o que é muito importante, porque pessoas vão sentar aqui, ou vou ajudar a arrumar o som, ou ajudar a arrumar o altar, ou levar as cadeiras lá para trás para as pessoas sentarem, recolherem também depois, arrumar lá a sala de catequese, tudo isso sim. Mas e depois no mundo? Qual é a minha missão no mundo? Como membro da igreja, que testemunho eu estou dando da minha fé? Isso se chama corresponsabilidade. Nós, às vezes, criticamos muito os padres e os bispos, etc., porque fazem isso ou fazem aquilo. Realmente a gente vê hoje muitas situações de escândalo, e o que dói muito na igreja, uma ação diabólica dentro da igreja. A igreja está numa grande crise, uma barca que está balançando terrivelmente pelas ondas, inimigos bombardeando por fora, inimigos dentro se digladiando e também querendo afundar o barco, porque querem um barco diferente. Mas e nós? O que é que nós fazemos? Além de rezar, é claro. O que é que eu posso fazer? Então, esse princípio de corresponsabilidade é para descobrir qual é o meu lugar na igreja, que evidentemente parte do compromisso com a santidade, porque os grandes reformadores da igreja foram os santos. Mas como é que eu posso ajudar, na igreja a levar outras pessoas para nosso Senhor? Isto significa que sejamos capazes de compreender este amor que sobrepuja todo o conhecimento. Meu lugar na igreja não é para ficar criticando as pessoas. A igreja está nessa situação terrível e a gente fica brigando entre a gente. Fica criticando um ao outro, com fofocas, fuxicos e falando mal, e difamando, ferindo a reputação do próximo. Isso não é cristão. Como é que irmão fica destruindo o irmão? É preciso ter muita responsabilidade nesse sentido, porque quem lucra com isso e dá gargalhadas é o diabo. Porque enquanto nos primeiros cristãos diziam: vede como se amam, hoje a gente poderia dizer o contrário: vede como eles não se entendem, vede como eles ficam destruindo a boa fama uns dos outros, vede como são cheios de vaidade, cada um quer aparecer mais, quer ver quantas mais curtidas tem nas suas mensagens no Facebook, etc. Vede como eles são, que tudo que fazem é para que sejam aplaudidos pelos outros, mesmo que seja a custas de destruição de boa fama. Não precisamos disso. Isso já fazem os inimigos da igreja, os nossos inimigos. Por isso é muito importante que a nossa comunidade seja uma comunidade de fé e de caridade. Assim nós seguiremos realmente o nosso Senhor, que quer de nós uma comunidade santa, que seja a imagem da Trindade aqui na terra. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos faça compreender, a Mãe do Sagrado Coração, que nos faça compreender esse amor de Deus para conosco e que possa interceder para que nós não caiamos nas armadilhas que muitas vezes nós criamos e que nos afastam de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.